Salve, salve meus caros batatas, aqui quem fala é o Lofreda e nesse vídeo de hoje aqui eu vou começar uma série de tutoriais básicos assim voltados para o pessoal que está começando no jogo e esse primeiro de hoje vai ser sobre como mirar e atirar, de forma bem simples. Coisa que é importante entender antes disso, você pode ir ali no wiki de batalha, na parte de combate você vai ter aí os tipos de munição. Então é preciso você entender que tem a penetração, a meia penetração, a overpen e o ricochete. Ricochete é meio óbvio, né? Dá 0 de dano. A semi-penetração é metade do dano, penetração cheia 100% e o overpen que é 25%. Depois eu vou falar mais aí uns casos aí onde que você vai ter que usar que tipo de munição para você evitar essa overpenetração e que lugar você atirar para evitar os ricochetes. Isso é muito mais importante quando você está atirando com PP de calibre baixo ou então com a SAP que vai entrar agora com a linha italiana em alvos mais com boa blindagem. A explosiva, não importa onde você acertar, você vai dar pelo menos meia penetração, que é metade do dano. E nesse primeiro aqui eu vou entrar numa sala de treinamento com um amigo meu aqui. E, mano, só dar uns tiros bem básicos assim, só para vocês terem uma ideia da onde você tem que mirar para você acertar os tiros. Obviamente você tem que calcular o tempo de distância da bala, isso é muito importante, mas fora isso, quando você olha o alvo, traça uma linha do casco dele na linha da água e atira mais ou menos aonde essa linha está, calculando a distância e o tempo que a bala demora para chegar. Obviamente, quando esse navio começar a virar, fazer uma curva, você vai ter que compensar essa linha e talvez mirar mais acima ou mais abaixo, mas a minha dica é você traçar sempre essa linha imaginária que você vê do casco do navio na direção que ele está indo, e dali você vai ter uma noção se tem que atirar mais para cima ou mais para baixo. A questão da distância, do quanto que você vai ter que atirar para frente, bom, aí você vai ter que conhecer um pouco mais o seu navio e o tempo de bala dela, a distâncias, e conhecer também um pouco da velocidade dos navios inimigos. Se é um torpedeiro, você vai ter que mirar bem mais para frente. Se é um encoraçado, você pode mirar quase no bico dele que vai dar certo. E é mais ou menos isso, não tem muito segredo. A coisa começa a ficar mais difícil quando o cara tá fazendo curva constantemente, que nem você vai ver ele tá fazendo agora. Se eu atirar só bem retinho ali, ó, se ele continuar reto, beleza, eu acerto. Agora olha o que acontece quando ele começa a virar com tudo pra direita. Se eu não compensar bem pra cima, ó, ele vai esquivar de tudo. Isso daí serve de dica também pra você quando estiver tentando evitar tomar tiro, esquivar mais. Então você tem que meio que calcular quando ele tá virando, aonde ele vai estar quando a sua bala chegar lá. É claro que vai ser muito mais difícil se o alvo for pequeno, ele estiver virando muito, mas beleza. Agora a gente vai ver as áreas onde você tem maior penetração quando você estiver atirando. A área vermelha, bem do meio do navio, é a parte mais blindada. A ponta e a traseira e a superestrutura são as menos blindadas. Aqui eu acho que eu tô jogando com um torpedeiro, que ele tem um calibre bem pequeno, é o Z52 contra um Yamato, que é pra deixar isso bem claro, assim. Quando eu atiro no meio, você vai reparar que é mais as balas que caem em cima do deck, na superestrutura mesmo, que causam algum dano de fato, e você vê que é meia penetração, não é uma penetração inteira. Em cima da torre ali, é quase garantido que você vai dar ricochete. Agora, quando eu atiro na ponta, você vê que eu já consigo várias meias penetrações e algumas penetrações inteiras ali. A mesma coisa se eu fizer isso no bico do navio, bem na proa, né? E quanto mais longe, obviamente, menor a sua penetração, quanto mais perto, maior a sua penetração. Então você tem que calcular bem isso. Você vai ver aqui agora bem mais de perto, fica mais claro ainda aqui os pontos fracos e fortes. E eu vou dar vários tiros aí para vocês vão reparando o dano aí de como eles pegam e tudo mais. Mas é mais ou menos isso, sem muito segredo. Eu poderia estar atirando nesse cara com
PE? Poderia sim, mas no caso dos alemães, geralmente eu vou preferir a PP de perto porque o DPM é maior, só por isso mesmo. Você vê que quando eu atiro ali na torre, se pega na torre dá ricochete, se pega bem no casco até que penetra porque tá bem perto. E agora eu vou levar para um outro exemplo que agora é a PE. Eu vou estar com um cruzador russo aqui que tem um arco de bala bem baixo. Então quando eu miro bem na linha d'água, e a maioria dos tiros pegam no casco do navio, eu dou, maioria das vezes, meia penetração e a chance de incêndio não é tão boa. Você vai ver que quando eu começar a atirar para cima do casco, mirando um pouquinho mais acima, aí ó, na altura do deck, a maioria dos meus tiros vai cair em cima do deck, o que aumenta um pouco a chance de penetração e aumenta bastante a chance de incêndio. Isso é mais importante quando você está jogando com os russos ou com algum outro navio que tenha um arco dos tiros baixo, bem que a bala chega rápida no alvo, assim. Você mira um pouquinho acima, você vai ver que eu vou até exagerar, mirar bem para cima às vezes, mirando tipo na superestrutura e tal, e mesmo assim você ainda acerta a maioria dos tiros. Então não tem muito segredo em relação a PE. O lugar que você atira, mano, a chance é mais ou menos a mesma de você dar incêndio, desde que você esteja atirando e esteja caindo em cima do casco. Mas você reparou como eu comecei a atirar em cima do casco, eu dei muito mais incêndio enquanto eu tô atirando... agora que eu comecei a atirar no deck. Quando eu tô atirando no casco, eu não tava dando quase nenhum incêndio. E é mais ou menos isso, aí é combinar o tipo de munição que você está usando, calcular a trajetória do cara, você conhecer mais ou menos a distância que o tempo que que o projétil demora para chegar ali no alvo e calcular o quão para frente ou para trás do navio você vai ter que atirar. Vou colocar aqui uma partida minha jogando de Republic aí, enquanto eu dou umas dicas finais aqui em termos de munição e tudo mais, mas é bem básico assim, cara. Você traçar essa linha imaginária e saber mais ou menos o tempo de viagem dos seus projéteis e selecionar o projétil certo para o alvo certo, que essa daí agora é uma parte importante que muita gente não parece que não sabe às vezes. Quando usar qual tipo de munição? Depende do navio que você tá, depende do alvo que você tá atirando. Se você tá de encoraçado, você vai querer atirar com a PP, a perfurante, em todo mundo, menos nos torpedeiros. Nos torpedeiros você carrega a explosiva. Por quê? Porque se você atirar com a perfurante nele, a sua penetração é muito maior do que a blindagem dele e você vai dar overpen e vai dar só 25% do seu dano. Claro que isso requer um pouco de planejamento, você tem que se ligar que ele está vindo atrás de você, dá o seu salvo, você vai demorar 20 segundos para carregar, carrega a explosiva e senta o cacete nele. Você maximiza seu dano contra ele. Se você tiver de torpedeiros, você vai, geralmente, com exceção dos alemães, você vai atirar com a explosiva em todo mundo, com exceção dos outros contra-torpedeiros. Por quê? Porque todo mundo tem uma blindagem razoavelmente boa e a maioria dos seus tiros vai dar ricochete. Então você atira com a PE, que é garantido que você vai causar pelo menos meia penetração e chance de incêndio. Já contra os outros torpedeiros, você troca para PP. Por quê? Porque vai aumentar o seu DPM, o seu dano por minuto, comparado com a explosiva. E aí você tem mais potencial de dano para cima dele, às vezes num duelo é o que faz toda a diferença. Vamos ver. Quando você está de cruzador, você vai atirar PP nos torpedeiros e nos outros cruzadores e vai atirar PE nos encoraçados. É mais ou menos a mesma lógica do torpedeiro. A única diferença é que a maioria dos cruzadores consegue perfurar outros cruzadores numa boa. Tem que lembrar sempre a questão da distância, às vezes ajuda ou atrapalha.
se o seu comandante está no nível mais alto e, o mais importante, o navio que você está jogando. Por exemplo, se você estiver jogando com os cruzadores alemães, geralmente a PE dele, a explosiva, é muito ruim, com exceção do York, que é um caso à parte, e a perfurante dele é muito boa. Então, você vai dar preferência à perfurante dele, inclusive contra encoraçados. Aí o que você vai querer fazer? Mirar naqueles pontos mais fracos da blindagem que eu te falei. A mesma coisa quando você está de encoraçado, o lance da distância que eu falei, quando tem um outro encoraçado muito perto de você, procura mirar bem no meio dele. Porque se você atira bem na proa ou bem na popa, você acaba dando overpen às vezes. Então é melhor você atirar bem no meio e garantir uma perfuração completa. Eu acho que é isso aí, cara. Em termos de mirar, atirar e qual tipo de munição usar, não tem muito segredo, não. Grande parte disso você vai pegar com a prática. Às vezes, muitas vezes você vai ver um cruzador começando a fazer uma curva assim, você não sabe o quanto dessa curva ele vai dar. Espera ele comprometer a curva, virar bem de lado para você, aí você vai lá e atira nele. Ou a mesma coisa, mesmo encoraçado, você vê que ele tá fazendo uma puta de uma manobra para dar um 180, ó. Você espera ele chegar naquele ponto máximo da curva, onde você consegue prever melhor onde ele vai terminar a curva dele. É uma questão um pouquinho de paciência, às vezes vale a pena você segurar o seu salvo ali por um segundinho a mais. Aqui nesse tiro vocês repararam que eu tenho o botãozinho ali da esquerda, você tem que ir pelo menu e colocar para ativar ou desativar a mira que trava. E às vezes quando tem dois caras enroscados assim, você não consegue mirar em um ou no outro, às vezes é útil. Não é sempre que você vai conseguir usar isso, pra falar a verdade, eu uso isso uma vez a cada, sei lá, 80 jogos, mas de vez em quando, como num caso desse aí que ele tava bem parado atrás do outro navio ali, tava cagando minha mira, às vezes pode ser útil. Então é bom ter ali, tá ligado? Não precisa ficar esquentando muito a cabeça com isso não, mas é bom ter lá. Mesmo porque é meio ruim mirar sem a trava, porque seu navio tá andando, a mira fica andando pra frente ou pra trás Mas às vezes, numa situação dessa, é bom você ter. Então é isso aí, mano. A dica é essa. Dica 1, como mirar? Traça aquela linha imaginária do casco do cara com a água. Tenha em mente mais ou menos o tempo de viagem da sua bala. A velocidade do navio inimiga. Calcula ali o quão pra frente ou pra trás do navio você precisa atirar. E mete o pau. Se ele estiver virando, espera um pouquinho até ele ficar de lado. E é isso aí, galera. Se gostaram aí, deixa um comentário.